Mais uma vez consigo nesta série de entrevistas que nos fala dos últimos anos de Macau sob administração portuguesa e das relações entre Portugal e a China. Estávamos em 1991, quando o general Vasco de Rocha Vieira foi nomeado por Mário Soares para assumir a governação de Macau. Nos anos que se seguiram e até 1999, o último governador, reconduzido no cargo por Jorge Sampaio, levou à conclusão todos os projetos que tinham sido traçados, desde as grandes infraestruturas como o aeroporto, um terminal marítimo, a estação de tratamento de águas residuais, a ponte da Amizade, entre outros, ao processo de integração e localização da administração pública. Era preciso deixar todas as condições que garantissem o progresso da cidade e o cumprimento do respeito pelos direitos, liberdades e garantias da população. Anos de grande intensidade política e administrativa e que conheceram ainda episódios agitados, vindos do crime organizado. Na entrevista que nos concedeu, o último governador de Macau fala dos momentos mais difíceis e também dos mais gratificantes. Conta como deixou o território e, com espírito de missão cumprida, fala pela primeira vez à TDM sobre a questão da Fundação Jorge Álvares. Rocha Vieira fala ainda sobre os investimentos da China em Portugal, do interesse dos empresários portugueses na China e destaca a singularidade de Macau como valor estratégico único. Criador de nações. Equilíbrio dos opostos. Convivência de culturas. Sr. General, foi o último governador de Macau. Como é que descreve esse período de transição em que todas as grandes questões tinham que ficar concluídas antes da transferência de poderes? É verdade, tudo devia ficar concluído antes da entrega de poderes, as grandes questões deviam ser tratadas e resolvidas. Isso fazia com que a estabilidade absolutamente necessária num processo de transição fosse conquistada, houvesse confiança, houvesse, portanto, perspectiva de futuro. A cooperação com a China foi fundamental, era conveniente para ambas as partes assegurar que aquilo que foi prometido na declaração conjunta fosse consolidado, ficasse firme e que as pessoas percebessem que Macau ia ter um futuro na continuidade daquilo que foi a sua história, o seu modo de viver e que a população podia estar tranquila relativamente àquilo que esperava depois da transição de poderes. Nesses anos que foram os últimos da administração portuguesa, com vários projetos em curso, que momentos é que escolheria como os mais difíceis? Os momentos mais difíceis são sempre aqueles que podem perturbar o clima de confiança e de cooperação e que pode haver conflitos e que pode criar incertezas. Isso, julgo, poderia acontecer por muitos motivos. Por um conflito de valores, por uma diferente percepção do sentido e da interpretação da declaração conjunta, ou até pelo próprio ritmo do próprio processo de transição, nomeadamente, por exemplo, em relação à localização de quadros ou outros aspectos. Eu acho que isso foi sempre tudo resolvido através de um diálogo sereno, construtivo, firme, mas muito franco, de maneira a que essas questões fossem ultrapassadas e resolvidas a contento. Diria que, mais às vezes do que soluções ou decisões difíceis, essa pergunta faz-me lembrar decisões muito importantes que tive que tomar logo no início das minhas responsabilidades como governador. Muitas vezes, quando temos que tomar decisões que são difíceis, elas tomam-se porque não há alternativa ou porque devem ser tomadas. Destacaria dois pontos que acho que foram decisivos no processo de transição. Um que foi a alteração do projeto da pista do aeroporto de Macau. Estava previsto que fossem estacas e o aeroporto foi feito num aterro. A outra decisão, que considero também decisiva para o percurso do processo de transição, foi a alteração do processo de concessão de terrenos. Em vez de carta fechada, como vinha sendo, passou a ser, e foi até ao fim do processo de transição, em asta pública. O aeroporto ia haver verbas para o processo de transição
eram duas matérias decisivas e estratégicas para o sucesso do processo de transição. Foram decisões, não direi difíceis, mas que foram muito importantes e decisivas para esse sucesso. O que é que tornou Macau numa terra conturbada do ponto de vista do crime organizado nos últimos anos, antes da transferência? Deixe-me dizer que não concordo que Macau tenha sido uma terra conturbada nos últimos anos. Não quer dizer que não tenha havido problemas de segurança, mas não me recordo de nenhum problema de segurança que não tivesse sido controlado. E acho que a população de Macau viveu sempre de uma forma tranquila, normal, pacífica e em paz. É evidente que é natural que o crime organizado, num processo de mudança e de incerteza, quando ia haver uma mudança de administração, quisesse assegurar postos de controle, posições e dirimir conflitos entre as várias seitas. Isso aconteceu. Mas o nosso dispositivo policial agiu sempre com grande eficiência, comportou-se muito bem e resolveu os problemas. E assim é que, no final do período de transição, todos os chefes das seitas que tiveram responsabilidades da perturbação, de haver problemas de segurança, e também os seus principais colaboradores estavam presos, julgados e condenados pelos tribunais. Nessa altura, o governo de Macau teve auxílio da China no combate ao crime organizado? A cooperação em matéria de segurança é normal entre territórios vizinhos. A polícia de Macau teve sempre uma boa colaboração com as entidades de segurança e com a polícia da província de Cantão, e as reuniões eram normais e frequentes. Terá havido um momento de tensão em questões de segurança, quando, por virtude de um acordo do Tribunal Constitucional em Portugal, não foi positiva a resposta de um pedido de extradição que a China fez relativamente a criminosos julgados na China e que estavam presos em Macau, e para os quais a China, durante o processo de extradição, deu todas as garantias de que não aplicaria a pena de morte nem a prisão perpétua. A decisão do Tribunal de Macau foi de que deviam ser entregues, e era isso que teria acontecido se não tivesse havido esse acordo no Tribunal Constitucional, que foi cumprido. Mas essa questão foi ultrapassada, e queria lhe dizer que a cooperação policial em matéria de segurança com a China, que funcionou bem, foi também um fator dissuasor importante para que o crime organizado tivesse sempre em atenção que essa cooperação era eficaz. Para além dos tempos difíceis, que momentos é que escolheria de Macau como aqueles que lhe foram mais agradáveis? Felizmente houve momentos bastante agradáveis durante o tempo que estive como governador em Macau. Eu destacaria a cerimónia de transferência de poderes, que foi um momento marcante. A transferência de poderes, a cerimónia, não se pode considerar um ato isolado. Eu acho que ela foi o reflexo de uma transição bem-sucedida, fruto de um trabalho de cooperação com a China, de um trabalho da administração portuguesa de Macau, de todos os que trabalhavam na administração, portugueses e chineses, que o fizeram com devoção e com competência, e também uma prova de que aquilo que tinha sido feito constituía uma garantia relativamente ao futuro de Macau sob a administração chinesa. Acho que esse é um ponto marcante e que recordo com saudade e com gratidão e com alegria. Mas posso focar outros pontos. Por exemplo, lembro-me muito bem da satisfação que foi, não só para mim, mas para grande parte da população portuguesa e também chinesa, quando aterrou o primeiro avião no aeroporto de Macau. O aeroporto era uma ambição de gerações e a concretização materializou-se com a aterragem do avião. Recordo esse momento muito emotivo. Outro aspecto que me deu satisfação, e ainda hoje recordo também com essa mesma impressão, foi a oficialização da língua chinesa como língua oficial de Macau. Como sabe, não era assim. E isso permitiu, que a decisão foi da China,
estivesse hoje na lei básica que a língua portuguesa também é a língua oficial em Macau, e acho isso extremamente importante. Não estava previsto na declaração conjunta. Um outro aspecto refere-se às soluções encontradas para os funcionários públicos de Macau. Foi-se muito além daquilo que estava também previsto na declaração conjunta, e acho que todos os funcionários encontraram uma solução satisfatória para os seus desejos. Ficar, ser indemnizado, ser reformado por Macau ou por Portugal, foram encontradas soluções boas para todos, e isso era muito importante que acontecesse, honrava os compromissos que Portugal tinha assumido e que devia cumprir. Um outro aspecto ainda refere-se à localização dos códigos e deixar Macau como uma organização judiciária que permitisse que Macau tivesse a garantia do enquadramento de como as sociedades se devem reger. Os códigos em Macau, que no fundo são importantíssimos, daí deriva esse enquadramento, não existiam em Macau como legislação própria de Macau. Eram códigos portugueses adaptados ao território. Foi um trabalho enorme, feito também em cooperação com a China, porque era preciso que houvesse a garantia de que aquilo que era aprovado continuasse a vigorar para lá de 1999. Macau também era uma comarca e ficou com toda a organização, de maneira que hoje o próprio Tribunal de Última Instância é um Tribunal de Macau. Isso é importante porque era fundamental para a consolidação de Macau no segundo sistema, e tratava-se de garantir que Macau continuava a ter o mesmo sistema administrativo, o mesmo sistema económico, social, as mesmas garantias, os mesmos direitos com que tinha vivido sob a administração portuguesa. E era importante que as pessoas confiassem que isso também ia ser cumprido por parte da China, como tem sido. Mas as pessoas queriam, gostavam de ver essas garantias e estavam muito atentas ao que se passava. São momentos fundamentais, não só do processo de transição de Macau, para o seu sucesso, mas fundamentalmente para o seu futuro. Quantas pessoas é que deixaram Macau antes da transferência entre portugueses, chineses locais? Terão deixado Macau com receio do futuro? Não creio que tenha havido muitas pessoas que tenham deixado Macau com receio. Deixaram por razões próprias, porque assim o entenderam. É verdade que no início do processo de transição havia um grande receio relativamente ao futuro. Mas à medida que o processo de transição foi decorrendo, a cooperação da China foi boa, a estabilidade e a confiança estabeleceram-se. E, portanto, julgo que o futuro também veio demonstrar que esse receio não tinha razão de ser. Quanto aos funcionários que tinham responsabilidades institucionais em Macau, naturalmente regressaram, porque a sua função terminava quando houve a transferência de poderes. Portanto, são questões diferentes, por razões funcionais, razões institucionais. Houve portugueses, principalmente portugueses, que tiveram que regressar. Todos aqueles que ficaram não tiveram receio de ficar. E, de uma maneira geral, a população aconteceu a mesma coisa. Aqueles que foram, estou-me a lembrar de muitos chineses para outros países, como o Canadá ou os Estados Unidos, não foi por receio, certamente. Uma das suas grandes preocupações enquanto governador de Macau foi a comunidade macaense. Como é que vê essa comunidade que continuou a viver em Macau? Como é que a vê hoje e o que é que prevê que possa acontecer no futuro dessa comunidade? É verdade que houve sempre uma grande preocupação com a comunidade macaense, que era uma preocupação normal, que foi persistente e durante todo o processo de transição. Ninguém tem dúvidas hoje que a comunidade macaense tem todas as condições da afirmação da sua identidade, da sua plena integração, como sempre foi, em Macau, do seu sentido de pertença a Macau e da sua participação no progresso e no desenvolvimento de Macau. Isso era o que estava previsto, isso foi concretizado, isso é o que está a acontecer hoje e, portanto, não houve alterações radicais, nem muito relevantes, no modo de vida, na defesa dos seus interesses, na oportunidade de trabalho e, portanto, a comunidade macaense está bem integrada e isso é justo,
porque pertence a essa terra, pertence à sua identidade, tem contribuído para o seu desenvolvimento e é muito agradável verificar que não houve descontinuidades também nesse processo e que a comunidade macaense, como legitimamente esperava, tem o seu espaço próprio, o seu lugar próprio e a sua importância em Macau, no território de Macau, no seu desenvolvimento e nas oportunidades que Macau lhes oferece. Deixou alguma recomendação ao Conselho, ao chefe do Executivo que o sucedeu na administração da nova região? Eu tive desde sempre um relacionamento pessoal e institucional, uma vez que o Dr. Amunduo era deputado e vice-presidente da Assembleia Legislativa desde sempre, muito antes da sua indigitação. Conversei com ele muitíssimas vezes. Era preciso que não houvesse uma descontinuidade e também era perceptível que o Dr. Amunduo seria provavelmente o primeiro chefe do Executivo. Em qualquer dos casos, conversei com ele sempre, e bem, de maneira a lhe explicar as razões de muitas decisões, a pôr a par do andamento dos processos fundamentais. Inclusive, recordo-me quando me desloquei a países da língua portuguesa, da CPLP, o convidei para estar presente também, dentro da ideia de que o relacionamento de Macau com os países da CPLP eram importantes para o futuro, porque entendia que Macau podia ser uma plataforma de ligação entre esses países e a China e, portanto, houve sempre um relacionamento e uma informação constante. Depois da indigitação, naturalmente que falámos em mais detalhes sobre muitas coisas e falámos sempre com grande franqueza. Ele fez-me perguntas também relativamente a decisões que tinha a tomar. Não se pode considerar que fossem conselhos, ele não precisava desses conselhos. Foi uma troca de impressões e de opiniões e foi, julgo que, construtivo. O que é que sentiu ao deixar Macau? O traço mais marcante desse sentimento foi o sentimento de missão cumprida, naquele momento. Mas também me acompanhou um outro sentimento, talvez mais difuso, mas também persistente, de que o final de um ciclo de 5 séculos era também a abertura de um novo ciclo de relacionamento com a República Popular da China e de esperança no futuro. Esse sentimento é hoje muito mais nítido e, quanto a mim, confirmado. Mas se o sentimento de missão cumprida se relacionava com o passado, o sentimento que lhe descrevi de abertura ao futuro também apontava num sentido de que poderíamos ter deixado um caminho para esse percurso de futuro. E quando regressei a Portugal, trazendo a bandeira portuguesa, tinha esperança que esse caminho nos conduzisse a novas rotas e novas oportunidades de cooperação e de vivência com Macau, com a China. Hoje tenho a convicção de que esse caminho existe e que Portugal e a China o estão a utilizar. Sr. General, houve uma questão que foi polémica, que foi a questão da Fundação Jorge Álvares. O Sr. General teve a oportunidade de fazer explicações acerca desse episódio num livro que publicou há 4 anos, Todos os Portos a que Cheguei. Esse livro, no entanto, não está traduzido para chinês. Há uma parte da população chinesa que desconhece a sua versão dos acontecimentos. Como é que explicaria à população chinesa de Macau o que explica, assim, resumidamente, o que explica no seu livro? De um modo muito sintético, digo-lhe que o objetivo da Fundação Jorge Álvares era a criação de uma instituição que mantivesse a ligação de Portugal a Macau, depois do processo de transição, e na qual estão os ex-governadores de Macau, podiam estar, e está nos estatutos, os futuros ex-chefes do Executivo e personalidades chinesas e portuguesas, pela sua relevância e pelo seu conhecimento de Portugal e da China, e de Macau, naturalmente, pudessem contribuir para esse objetivo. O próprio nome da Fundação Jorge Álvares, que tem o nome do primeiro português que encontrou a China, remonta às origens e trazia para o presente esse sentido de encontro com uma cultura
e com um povo com o qual Portugal teve sempre boas relações. Era também um símbolo desse bom relacionamento e dessa vivência que se pretendia prolongar e que se prolonga no futuro, naturalmente. Para todos aqueles que em Portugal entendiam que o fim do processo de transição era também o fim do relacionamento de Portugal com Macau, não compreendendo que Macau se constituía como uma ótima e boa plataforma de relacionamento de Macau com Portugal e também com a China, não compreendendo isso, não apoiaram e não deram e não reconheceram o valor que a Fundação Jorge Alves podia ter para esse objetivo e para esse propósito, da continuação, do reforço da ligação de Portugal a Macau, através das pessoas que tinham mais contactos e mais conhecimento desse relacionamento e até tinham contribuído para isso. Naturalmente que preferiram pensar e ver, ou não tiveram capacidade de perceber que não era assim, que o fim das responsabilidades da administração portuguesa em Macau era também um fim em si mesmo e que não era uma janela de abertura para uma relação ainda mais profunda e desenvolvida no futuro. Foi assim que o fizeram, foi assim que aconteceu. Naturalmente que a Fundação Jorge Alves, que existe, que tem tido um papel muito útil, continuará a existir, mas por via de não ter tido esse reconhecimento e não ter tido por parte de algumas pessoas a percepção da sua importância e do objetivo com que foi criada, a Fundação Jorge Alves não teve o campo de atividades que poderia e devia ter tido, nem a relevância estratégica, mas existe e continua e é útil. Passados 15 anos, como é que sente essa questão? Acha que está ultrapassada ou falta algum esclarecimento? 15 anos na escala das relações de Portugal com a China é um curtíssimo período, um curtíssimo prazo. Naturalmente que acontecerão muitas coisas no futuro, novas plataformas de cooperação. No contexto do fim do período de transição, em 1999, haver instituições destas era uma necessidade e fazia sentido e fez sentido que existisse a Fundação Jorge Alves. E a prova é que, durante estes 15 anos, muitas outras plataformas de cooperação existiram. Portanto, elas acontecerão no futuro e julgo que esse futuro há de demonstrar que as relações de Portugal e da China, as relações entre Portugal e Macau, que se desenvolverão cada vez mais, precisa de instrumentos e de instituições que promovam essa cooperação e que lhe deem sustentabilidade. O livro foi publicado em dezembro de 2010. Teve algum significado especial a escolha desta data? Não, passado uma década é o tempo suficiente para se fazer uma análise serena e descomprometida sobre o que se tinha passado. E passado uma década, parece-me que era muito claro ver que as relações de Portugal e a China se iriam intensificar, que essa transição tinha sido bem feita e que havia oportunidades a explorar no futuro. Portanto, julgo que o livro responde a essa ideia e a esse propósito e que explica porque é que muitas coisas foram feitas, porque é que se deviam ter feito outras e foram interrompidas, e a razão de ser de muitas coisas e, portanto, a percepção do que foi o período de transição e do que foram os objetivos da administração portuguesa relativamente aos compromissos assumidos e, fundamentalmente, à consolidação de um processo que permitisse um futuro de esperança. Tendo em conta os vários séculos de presença portuguesa em Macau, seria de esperar mais por parte de Portugal no contacto com Macau e com a China? Portugal tem um conhecimento acumulado de séculos por várias regiões do mundo onde esteve presente e acho que esse conhecimento pode ser útil à China no processo de expansão que a China hoje conhece. Naturalmente que esses aspectos históricos não se repetem,
mas permitem uma experiência que pode servir de reflexão conjunta para que se evitem erros e para que se descubram novas formas de qualidade e de inovação no relacionamento no presente. É verdade que isso é especialmente eficaz quando se trata do encontro e da experiência conjunta de países com culturas diferentes, mas complementares, como é o caso de Portugal e da China. E acho que esse aspecto é também um valor, diria inédito até, de possibilidades de cooperação e de reforço dessa cooperação e de entendimento entre Portugal e a China. Como é que vê os grandes investimentos chineses em Portugal, nomeadamente na EDP? São importantes. Os investimentos diretos estrangeiros é importante para Portugal e o investimento chinês tem sido muito bem aceito, não só pela decisão do governo e pela reação da população portuguesa, porque a cooperação com a China é bem entendida. Naturalmente que o investimento numa empresa como a EDP não é só um investimento do que se passa em Portugal, uma vez que a EDP é uma empresa que atua em muitas outras partes do mundo com eficiência e com reconhecimento da sua competência. Portanto, vejo o investimento na EDP como pergunta, com um investimento da China numa competência e a possibilidade de juntar a tecnologia, o capital e a capacidade de gestão, tirando as melhores oportunidades com benefício mútuo, não só para as empresas, mas como se tratam de áreas de grande importância na energia e são áreas estratégicas, de benefício mútuo para os dois países. Sr. General, foi durante o seu governo de Macau que foram estabelecidos os primeiros voos diretos entre Macau e Lisboa. Gostaria de ver esses voos restabelecidos? Naturalmente, gostaria de ver esses voos, como diz, existiram, acho que nunca deviam ter acabado e pelo menos nunca deveriam ter acabado enquanto a administração fosse portuguesa. Acho que aqui também houve uma percepção deficiente da importância que Macau teria no futuro para os portugueses e para as relações de Portugal com a China. Mas creio que o intensificar das relações de cooperação, de comércio, dos empresários, das pessoas que lá estão, dos portugueses que aí trabalham, do interesse que os chineses têm também em Portugal, que essa ligação se restabelecerá um dia e que é a própria dinâmica das relações que vai impor que essa ligação aérea entre Portugal e Macau se venha a realizar. Naturalmente que a desejo. O que é que acha que falta para que os empresários portugueses possam investir na China? Eu insisti muito para que os empresários portugueses investissem na China e confesso que não tive resultados que gostaria que houvesse. Primeiro também porque aquilo que já lhe referi, não havia na altura em Portugal uma percepção política da importância que Macau tinha e do sentido de plataforma que Macau podia constituir para as relações com a China e para o desenvolvimento dessas relações comerciais e de investimento português na Grande China. E, pouco a pouco isso tem vindo a acontecer. Na altura, quando eu falava nisso, e insistia muito aqui, as pessoas achavam que a China e Macau ficavam muito longe, que a nossa vocação era a África, e nós estávamos na Europa e que, portanto, a Ásia era uma coisa de terceira prioridade. Nunca concordei com isso. A verdade é que o importante é que se aproveitem as oportunidades e não se olhe para o passado. O passado só serve para nós termos consciência de onde estamos e para podermos descobrir o que é que no futuro podemos fazer. Quero lhe dizer que ultimamente eu tenho visto que o interesse dos empresários portugueses e também do governo português de uma forma muito diferente, de uma forma mais pragmática, não no sentido de descobrir terras inexploradas e de fazer um pouco de turismo, mas sim de procurar parceiros, de aplicar capitais, de aplicar tecnologias, o nosso conhecimento e de cooperar verdadeiramente para obter bons resultados.
acho que as coisas estão num melhor caminho e também se está a aproveitar, nunca é tarde, muito do que deixámos, muito do que dissemos e muito do que fizemos, e por isso lhe falava há pouco que era preciso haver instrumentos e instituições de cooperação e que mantivessem a ligação de Macau, até porque nessa altura não havia essa percepção de que Macau era importante como plataforma de ligação de Portugal à China. Na sua opinião, o que é que mudou para Macau pelo facto de a China ter atribuído mais importância à língua portuguesa nos anos mais recentes? No processo de expansão que a China tem tido no mundo, encontrou em muitíssimas regiões significado da presença portuguesa no mundo. Para lá, naturalmente, das obras, a língua e também o modo de viver das sociedades que Portugal deixou ao longo da sua permanência e do contacto com esses povos. Esse conhecimento da China em relação a essas características de Portugal, naturalmente que aumentou ainda o valor dessa cooperação que a China pretende ter com Portugal e que é retribuída naturalmente Portugal com benefício mútuo. De modo que hoje o ensino do português é de uma importância estratégica para essa cooperação da China com Portugal e da China, da presença da China com países em que Portugal esteve, em que se fala português e que o modo de vida dessas sociedades e a cultura tem muito a ver com aquilo que foi a presença portuguesa nessas áreas. Quanto a Macau, julgo que é muito importante porque a língua portuguesa é a língua oficial em Macau, mas o facto de a China dar essa importância hoje é consolidar a língua e uma garantia para a língua portuguesa como língua oficial de Macau. Aquilo que na lei básica era um princípio e uma decisão política da República Popular da China passa a ser uma necessidade e isso é importante. Conhecendo Macau como conhece, em que áreas é que acha que o governo de Macau deveria empenhar-se mais ou esforçar-se mais? Macau hoje opera numa escala muito superior àquela que existia no final do período de transição. Isso demonstra que foram deixadas bases sólidas que permitiram esse desenvolvimento em menos de 2 décadas. Naturalmente que nessas bases sólidas eu incluo a identidade e a singularidade de Macau, que no fundo responde a um processo de entendimento de 2 culturas durante séculos e considero que essa singularidade é um valor estratégico e único para aproveitamento de oportunidades e que estou crente que decisores e empresários não deixarão de aproveitar. Isso é que julgo que é importante. Muito obrigada. As relações entre Lisboa e Pequim mostram-se melhor do que nunca e a parceria estratégica entre a China e Portugal ultrapassa as fronteiras dos 2 países. Sobre as relações diplomáticas entre Portugal e a China, ouvimos o embaixador chinês na capital portuguesa. O embaixador Wang Songfu fala na próxima entrevista. Contamos consigo.